Saudar a todos, né, e gratificante ter aqui em Recife, né, em Pernambuco, né, a sede desse seminário nacional. Agradecer o convite em nome do nosso presidente Décio Padilha, nosso diretor técnico Bruno Quick, né. Nossa diretoria também está toda hoje envolvida. Há 6 anos que a gente não faz nossa feira do empreendedor. Hoje a gente está concluindo esse grande evento ali no Centro de Convenções. Mas, enfim, trabalhar um pouco sobre a questão de inovação e produtividade. A primeira coisa, tive a oportunidade de chegar no painel anterior e já aproveitar parte do que foi discutido aqui e dizer que não é antagônico a gente trabalhar a questão de inovação, a gente trabalhar a questão do empreendedorismo, porque, como o próprio Elcio colocou aqui, a gente tem que deixar claro na questão da carreira, na questão do crescimento, porque existe também o intraempreendedorismo, né? Eu mesmo sou exemplo, entrei no Sebrae em 1999 como estagiário. Passei pelo processo de trainee, entrei como analista e assim sucessivamente galgando, mas sempre numa instituição, numa empresa que tem um plano de desenvolvimento e a gente enxerga claramente, né, onde a gente pode chegar. E é isso que a gente quer também trabalhar dentro de um programa como esse, tá? Então, se é pequeno negócio, se é trabalhar a questão da gestão e qualificação, a gente não está falando de coisas diferentes, mas sim para chegar no mesmo objetivo comum, né, que é incluir, que é trabalhar a produtividade e... Deixa eu ver só o passador do... Aqui. Trabalhar a produtividade e, com certeza, né, chegar nesse novo mercado. Mas, fazendo essa primeira abordagem, talvez vocês já conheçam esse slide aqui, que é o índice de produtividade, né, por trabalhador brasileiro, mas nosso foco não vou detalhar em questões de índice, né? O Brasil, em 2024, tem aí a projeção do Fundo Monetário Internacional de ser a 8ª economia do mundo, né? Se a gente crescer a mais de 2,5% aí, esse ano, a gente chega aí nessa economia. E a gente vê um índice como esse, discutindo isso, década após década, né, com índices de produtividade sempre caindo. E isso não é, né, uma média geral. A gente sabe que em alguns setores específicos, como o agronegócio no Brasil, que tem uma produtividade maior porque já investe em qualificação, já investe em tecnologia, já investe em questões de competitividade, porque, né, tem na mira o mercado internacional e isso faz com que ele invista cada vez mais. Então, o que a gente precisa, né, é trabalhar a questão da produtividade. E a gente também, no Sebrae, como a gente lida com muito micro e pequena empresa, né, hoje praticamente 80% dos pequenos negócios formalizados ativos hoje são microempreendedores individuais, né, aqueles com faturamento até R$81 mil. A gente precisa levar uma orientação mais adequada, com uma linguagem mais adequada. E aí, produtividade não é nada mais, né, do que você fazer mais e melhor com os recursos que tem disponíveis. Nada mais do que isso. É performance. Eu estou falando de fazer de eficiência operacional, né, para que a empresa tenha mais competitividade. E, do outro lado, quando a gente discute produtividade, né, a gente tem um único caminho, que não é opção, que é trabalhar a cultura da inovação dentro da empresa. E quando a gente está num painel como esse, discutindo a questão da qualificação, da mão de obra, eu não posso jamais imaginar que todo o processo de inovação dentro de uma empresa começa com o empresário, começa com o empreendedor. Ele passa pela cultura da empresa, ele passa pela cultura da organização. E é isso que a gente tem efetivamente trabalhado, porque quando a gente fala em inovação, o outro grande mito que cai é exatamente a questão de que é apenas inovação com base tecnológica, né? Isso é o Matheus, que trabalha muito mais na questão, né, do operacional da indústria no Brasil. Então, a gente não está falando apenas de tecnologia, a gente está falando de melhorias de gestão, a gente está falando de avanços de design, desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Então, são pequenos avanços que a gente faz no dia a dia. Inovação, a gente não está trabalhando,
claro, sempre em vistas à inovação disruptiva, que a gente tem como tendência essa questão de aproximar o futuro para o presente, mas a inovação se faz no dia a dia e com a colaboração e com a participação de todos os colaboradores da empresa. Não é top-down, né, de cima para baixo, é um processo que é efetivamente, né, trabalhado dentro da empresa. E passando por esses caminhos de produtividade e inovação, três coisas ficam bem claras: redução de custo, né, a questão do aumento da participação do lucro, tá, e necessariamente a melhoria da remuneração, né, a melhoria da qualidade de vida dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Muito foi discutido aqui, eu vi no painel passado a questão da remuneração, e isso tem que fazer parte. E aí, gente, eu estou trazendo um outro slide aqui que não é novidade, nem é nada novo para ninguém aqui. São os principais gargalos dos pequenos negócios. E aí a gente divide em 4 quadrantes, por quê? No primeiro, a gente vê a questão de mercado, a questão de vendas, a questão de fidelização de clientes, a questão da presença digital, que hoje, mais do que nunca, com a mudança do comportamento do consumidor, a gente precisa estar mais atento a essas tendências, a esses cenários que nos chegam, para que a gente não fique de fora. No segundo, que trabalha a questão do processo produtivo, né, onde está imbuído aí toda a questão do operacional. Então, a questão do retrabalho, sobrecarga ou ociosidade do funcionário, a questão do estoque, falta de matéria-prima e a questão do layout de espaço. Então, cada eixo desse são os eixos que a gente vai trabalhar no programa, né, Brasil Mais Produtivo. A questão de gestão financeira, precificação e ticket médio. Então, gestão financeira continua sendo, lá no Sebrae, a gente que atua no front, né, no balcão de atendimento, esperando o atendimento espontâneo, levando os projetos para os empresários que já têm, né, bastante tempo, assim como vocês, de mercado, né, continua sendo um dos principais eixos de atuação. Então, gestão financeira, que hoje, na verdade, a gente usa mais inteligência financeira, né, porque ela faz parte do processo geral da empresa, ela também será trabalhada nessa questão. E, por fim, a questão de pessoas, né? Baixa qualificação de mão de obra, alta rotatividade pessoal e baixa motivação. Então, esse último eixo é exatamente o ponto central, né, do seminário do dia de hoje aqui, que está sendo discutido por vocês. E é nesse ponto em específico que a gente entra com nossa expertise na questão de gestão de pessoas, porque não é só a questão da alta gestão, a questão de staff, a questão mais estratégica, mas sim envolver todo o pessoal, toda a qualificação para esse ambiente empresarial. E é nisso que se baseia o novo programa Brasil Mais Produtivo. É um programa, né, que está se reinventando, né, a gente já tem ele quase, e aí é onde está a sacada, porque já quase 10 anos que a gente vem aplicando no outro formato, e agora a gente redireciona todos os esforços para a inclusão da indústria brasileira, da pequena indústria brasileira, dentro desse programa, porque outro ponto que foi bem discutido aqui, a questão dos indicadores, tá? Os indicadores desse programa, eles começam a partir do momento de entrada da empresa, quando é feito o diagnóstico inicial, e a partir do momento em que a gente faz o plano de recomendação das ações, que vão ser acompanhados por um agente local de inovação durante 6 meses dentro da empresa. Então, Brasil Mais Produtivo, a gente tem hoje Sebrae, Senai e a BDI como grandes, né, as grandes entidades que vão promover essa parte esse processo de qualificação, né, e o outro destaque é para a questão das instituições de inovação e fomento. Esse foi o grande salto do programa, a gente trazer aqui para dentro FINEP, Embrapi e BNDES, porque, como vocês vão ver aqui, nesse slide, ele é uma grande boca de funil, né? Então, assim, a gente tem o objetivo de chegar a pelo menos 200 mil micro e pequenas empresas industriais nessa primeira fase do programa. Eu vi que o senhor do Sergipe já falou que já conhecia, então eu não sei como é que está nivelado isso em todo o Brasil, então por isso que era importante, era interessante buscar o Senai também junto dessa ação para saber se já foi lançado no Estado, se já estão abertas as inscrições e se já vão iniciar aqui em Pernambuco, pelo menos, né, no segundo semestre, a partir de julho, a gente já
vai iniciar a etapa do programa. Nós já estamos com as inscrições abertas e já vamos rodar a primeira turma a partir de julho. Então, nós já temos aí a perspectiva de, nesse início, que ele passa necessariamente por uma grande plataforma onde todas as instituições participantes elas colocam lá o seu repertório de soluções. Então, não vou, presidente, me dedicar a dizer que as capacitações que serão realizadas, porque a gente precisa mostrar o programa como um todo, porque a qualificação faz parte, não tem como deixar, né, de trabalhar a questão da capacitação, mas muito mais o acompanhamento para que a implementação do que foi apreendido, desse aprendizado, ele seja posto em prática, né? E na segunda etapa do programa, sim, aqui é só a carinha do portal, que já está lá disponível, então quem se inscrever já vai ter acesso. Eu acho, Matheus, que todas aquelas soluções que estão lá descritas já estão aí dentro do portal, né? Assim como o Sebrae também, a BDI, todos nós já depositamos o nosso repertório de soluções dentro do portal. Então, não percam tempo, né? Se inscrevam, todos que estão nos assistindo aí nos canais digitais. E aí, na segunda etapa, a gente já começa com um filtro maior, que são pelo menos 50 mil empresas que vão, em todo o Brasil, tá, aderir nessa etapa inicial. E nessa etapa já né, o que a gente chama de ALI Produtividade, que é o agente local de inovação dentro da empresa, já fazendo esse diagnóstico que eu falei, já fazendo esse processo de acompanhamento e, principalmente, as indicações. E aí, sempre com foco na questão da inovação. Por isso que é importante, né, frisar mais uma vez que todo o recurso utilizado, né, nesse programa ele é 100% subsidiado, então não percam essa oportunidade, né, de trabalhar dentro desse programa, porque o plano de ação que será, né, encaminhado para as empresas, vocês vão ter a possibilidade de acompanhar isso pessoalmente. Na terceira etapa, aí já entra, né, a questão da otimização dos processos industriais, então a gente já cai aí para 30 mil pequenas indústrias e 3 mil médias indústrias, e aqui já entra o braço, né, da questão, né, isso aqui eu não vou nem, Matheus já explicou, é a participação direta do Senai na questão do Lean Manufacturing, na questão da eficiência energética, né, que terá aí a atuação direta dentro do chão de fábrica mesmo, né, na questão de redução de custos e eficiência operacional. E, na última etapa, que é exatamente já adentrando na questão da transformação digital. E aqui a gente vai ter a questão de investimentos, né, dentro da possibilidade de ter projetos subsidiados. Há 15 dias, a presidência da Embrapi, por exemplo, esteve aqui em Pernambuco, no Porto Digital, lançando mais um provedor lá na CESA School. Então, a gente está qualificando, né, mais fornecedores para que possam atender as demandas do projeto, porque inovação é resolução de problemas, e resolução de problemas é o que vocês vivem todos os dias, e a gente precisa, né, se retroalimentar desse processo. O empreendedorismo, a questão da inovação passa por esse processo de retroalimentação, de entender qual é o problema e de devolver, né, o processo de co-construção com vocês para essas soluções. E aí, por fim, né, para as empresas que já são de médio porte, que já estão acima daquele limite de EPP, né, o outro processo, que esse aí é mais adensado, esse aí já é mais aprofundado no processo de transformação digital, e aí tem várias oportunidades. Eu acho que a grande sacada, gente, para quem ainda não tem o acesso ao programa, o QR Code, assim, eu gostaria de pedir, né, uma vez que a gente está no evento nacional, mais uma vez, de reforçar, porque isso que foi colocado, o próprio Paulinho colocou, o recurso do Senai também é subsidiado aqui para essas capacitações, e a gente precisa utilizar, precisa fazer com que esse recurso chegue na ponta. Então, essas parcerias que eu falei, aqui, por exemplo, com os municípios, com as instituições, vocês podem fazer nos seus estados também, para que mais e mais empresas. O grande desafio é pegar na mão, é trazer para ver a inspiração. Só no ano passado, no último trimestre, quando a gente foi ver a mensuração do aumento de produtividade das empresas que participaram aqui em Pernambuco, elas tiveram mais de 15% de aumento de produtividade e 12% no aumento de faturamento. Então, é um programa que trabalha com indicadores, e isso é importante, porque isso vai fazer parte, né, da cultura da empresa, porque isso você vai, para cada eixo que eu falei, de finanças, de pessoas, do operacional, de marketing e vendas
e clientes, vocês vão poder replicar essa experiência e trabalhar de uma forma muito mais com métodos, né, e com participação direta nessa decisão. Então, agradecer mais uma vez pelo convite e ficar à disposição de todos aqui para qualquer dúvida. Muito obrigado.